Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais uma parte do livro Dom Quixote de Miguel de Cervantes. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Nós temos vídeo novo todos os dias às 19 horas. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então vamos para o capítulo 12. Do que referiu um cabreiro aos que estavam com Dom Quixote? Quando estavam nisto, chegou outro moço dos que lhe traziam da aldeia os provimentos e disse: Sabeis que vai no lugar, companheiros? Como havemos de sabê-lo? Respondeu um deles. Pois sabei, prosseguiu o moço, que morreu esta manhã aquele famoso pastor andante chamado Crisóstomo, e rosnam que morreu de amores por aquela endiabrada moça Marcela, a filha de Guilherme o Rico, a que anda em trajo de pastora por estes anduriais. Por Marcela, disse um. Por essa mesma, respondeu o cabreiro. E o interessante é que determinou no testamento que o enterrassem no campo como se for algum mouro, o que seja ao pé da penha, onde está a fonte do carvalho. Porque, segundo é fama, e dizem que ele mesmo declarou, ali é que ele a viu pela primeira vez e também mandou outras coisas de tal feito, que os padres do lugar dizem não se poderem cumprir, nem é bom que cumpram, porque parecem de gentios. A tudo responde aquele seu grande amigo Ambrósio, o estudante, que também, assim como ele se vestiu de pastor, que se há de cumprir tudo sem faltar nada, como determinou Crisóstomo. Anda com isto o povo todo alvorotado, mas, pelo que se diz, sempre afinal se há de fazer como Ambrósio e todos os pastores, seus amigos, querem. E amanhã o hão de enterrar com grande pompa, onde já disse. Para mim tenho que há de ser coisa muito de ver. Pelo menos eu não hei de lá faltar, ainda que soubesse não tornar amanhã ao povo. O mesmo faremos nós todos, responderam a um dos cabreiros, e deitaremos sortes a ver quem há de ficar guardando as cabradas todas juntas. Dizes bem, Pedro, disse um deles, mas não é preciso isso. Ofereço-me eu a ficar por todos e não atribuas a virtude nem a menos curiosidade minha. É porque não posso andar com um graveto que noutro dia meti nesse pé. Mesmo assim agradecemos-te, disse Pedro. Pediu Dom Quixote ao mesmo Pedro lhe declarasse que morto era aquele e que pastor a tal que se falava. Respondeu Pedro que o que sabia era só que o morto era um fidalgo rico morador num lugar naquelas terras, o qual tinha sido estudante muitos anos em Salamanca, e ao cabo dele se recolhera ao seu povo com fama de muito sábio e lido. Principalmente dizia que sabia a ciência das estrelas, e do que faziam lá pelo céu o sol e a lua, porque pontualmente declarava as crises do sol e da lua. Eclipse se chama e não crise. Escureceu-se esses dois lumens maiores, disse Dom Quixote. Pedro, sem fazer caso de ninharias, prosseguiu o seu conto. Até adivinhava se o ano havia de ser sáfaro ou estil. Estéreo, que queres dizer, amigo? Acudiu Dom Quixote. Estéreo ou estil, tudo vem a dar na mesma, respondeu Pedro. E digo que, por aquelas coisas que ele entendia, se fizeram seu pai e seus amigos, que nele se fiavam, muito ricos, porque executavam seus conselhos, dizendo-lhe
Este ano semear cevada e não trigo. Neste poder semear grãos de bico e não cevada. O que vem será de óleo de linhaça, e nos 3 seguintes não haverá uma gota. Ciência é essa que se chama astrologia, disse Dom Quixote. Como se chama, não sei, replicou Pedro. O que sei é que tudo isso sabia ele, e muito mais ainda. Finalmente, não passaram muitos meses depois de vir de Salamanca, sem o verem um dia aparecer vestido de pastor com seu cajado e pelico, sem a roupa que dantes envergava como estudante. Outro, chamado Ambrósio, seu grande amigo, também juntamente se vestiu de zagal, assim como dantes havia sido seu companheiro nos estudos. Já ia me esquecendo dizer que o defunto, o Crisóstomo, foi um grande homem em compor as coplas, tanto assim que era ele que fazia os vilancescos para a noite de Natal, e os autos para a festa de Corpus Christi, que os representava os rapazes do nosso povo. E todos dizem que não havia mais que desejar. Admirados, ficaram os do lugar vendo tão sábios vestidos de pastores os 2 estudantes, e não podiam adivinhar a causa de tão estranha mudança. Já a este tempo se era finado o pai do nosso Crisóstomo, deixando-lhe um poderio de fazendas, tanto em imóveis como em bens de raiz, e quantidade não pequena de gado miúdo e grosso, e dinheiro que farte. De tudo isso ficou o moço senhor absoluto. E, em verdade, o merecia ele, que era muito bom companheiro, caritativo e amigo dos bons, e tinha uma cara de abençoado. Depois é que se veio a alcançar que a mudança do trajo nenhuma outra razão tinha tido senão andar-se por esses despovoados atrás daquela pastora Marcela, e que o nosso pegorreiro já nomeou, e da qual se tinha namorado o pobre defunto do Crisóstomo. E agora vos quero dizer, porque é bem que o saibais, quem seja esta cachopa. Coisa semelhante, nunca talvez em dias de vida ouvisseis nem ouvireis, ainda que viveis mais de anos que sarna. Dizeis Sara, replicou Dom Quixote, não podendo sofrer o cabreiro a troca de palavras. A sarna vive por desespero, disse Pedro. Se me haveis de andar remoendo a cada passo as palavras, nem num ano concluiremos. Perdoai, amigo, respondeu Dom Quixote, mas tão diferentes coisas são sarna e Sara, que por isso vos fui à mão. Mas vós respondestes muito bem, porque mais vive no mundo a sarna do que viveu Sara. E prosseguia a vossa história, que vos não tornarei a atalhar em coisa alguma. Digo, pois, senhor meu da minha alma, continuou o cabreiro, que houve em nossa aldeia um lavrador ainda mais rico que o pai de Crisóstomo, e que se chamava Guilherme, e a quem Deus, ainda por cima das muitas grandes riquezas, concedeu uma filha, que logo ao nascedouro ficou sem a mãe, que fora a mais honrada mulher que houve por todos estes arredores. Parece-me que ainda a estou vendo, com aquela cara que de uma banda tinha o sol e da outra a lua. E, além de tudo mais, grande arranjadeira, e ao mesmo tempo muito amiguinha dos pobres, pelo que entendo que a estas horas deve estar a sua alma a gozar-se de Deus no outro mundo. Com pesar da morte de tão boa mulher, morreu o marido, Guilherme, deixando a filha Marcela pequena e rica, em poder de um tio sacerdote beneficiado no nosso lugar.
Cresceu a menina tanto em formosura que nos fazia lembrar da de sua mãe, que também nisso se extremara, e já se furtava que a herdeira a excederia. E assim sucedeu que aos 14 anos ou 15 anos ninguém havia que não desse graça a Deus de ter sido criada tamanha lindeza. Quase todos ficamos enamorados e perdidos por ela. Guardava-a seu tio com muito recato e recolhimento, mas apesar disso, a fama da sua muita beleza se acendeu de maneira que, assim por ela como por suas muitas riquezas, não somente pelos do nosso povo, senão até pelos de muitas léguas em redondo. E dos melhores dentre eles era rogado, solicitado, importunado o tio para lhe dar em casamento. Ele, porém, que era bom cristão às direitas, ainda que desejava casá-la cedo, não queria efetuá-lo sem consentimento dela, vendo-a na idade de acertar na escolha. Ele, por si, nenhum caso fazia dos interesses que poderia dar-lhe ou administrar os haveres da sobrinha enquanto solteira. E a fé, que assim se dizia muitas vezes em louvor do bom sacerdote nos serrões da aldeia, que há de se saber, conforme andante, que nisto dos lugarejos pequenos de tudo se murmura, e fazer de conta, como eu, que muitíssimo bom havia de ser o clérigo, que assim obrigava os fregueses a dizerem bem dela em terrinhas como estas. Isto é verdade, disse Dom Quixote. E prosseguiu a narrativa, que vai muito bem, e vós, bom Pedro, a fazeis com muita graça. Não me falte a de nosso Senhor, que é o que mais importa. Pelo que toca ao sucesso, eis de saber que, ainda que o tio propunha à sobrinha, ele lhe dizia as qualidades de cada um dos muitos que por mulheres a pediram, para ela escolher a do seu gosto. Nunca ela respondeu senão que por então não queria casar-se, e que, por ser ainda tão nova, se não sentia com forças para a carga do matrimônio. Ouvindo essas desculpas, que dava, ao parecer tão atendíveis, já o tio deixava de importuná-la, e ia esperando que fosse entrando mais em idade para bem escolher companhia do seu gosto. Porque dizia ele, e dizia muito bem, que os pais não deviam dar estado aos filhos contra a vontade. Mas eis que um dia, quando ninguém de tal se precatava, aparece feita pastora a mimosa Marcela. E sem vênia do tio, nem aprovação de pessoa alguma do lugar, deu-se ir-se ao campo com as mais guardadoras de gado, pastoreando também o seu. Tanto como ela saiu ao público daquela maneira, se viu descoberto a sua formosura. Não vos posso dizer a justa quantos ricos mancebos fidalgos lavradores tomaram o trojo de Crisóstomo e andaram requebrando por estes campos. Um deles, como já se disse, foi o nosso defunto, de quem diziam que não lhe queria senão que a adorava. E não se cuide que, por ela se ter posto naquela liberdade e vida tão solta, e de tão pouco ou de nenhum recolhimento dava indícios, nem por sombras de coisa que desdissesse da sua honestidade e recato, antes é tanta vigilância com que olha por sua honra, que de quantos a servem e solicitam, nenhum ainda se gabou, nem com verdade se poderá jamais gabar de haver dela obtido alguma pequena esperança de lograr seus desejos. Não é que fuja, nem se esquive da companhia e conveniência dos pastores, senão que os trata cortês e amigavelmente,
mas em qualquer deles chegará a descobrir-se-lhe a sua intenção, ainda que seja tão justa e santa como a do matrimônio, afugenta-o que nem trabuco. Com estes procederes, jaz mais dano nesta terra do que a se por ela enfrenta a peste, porque a sua afabilidade e formosura atraem os corações dos que tratam com ela, que lhe rendam e a amem. O seu desdém e desenganos conduzam a termos de desesperação. E assim não sabem que lhe dizer, senão chamá-la às vozes cruel e desagradecida, com outros títulos semelhantes. A estes que bem manifestam qual seja a sua condição. Se aqui estivesses algum dia a ouvires ressoar essas terras, estes vales, com os lamentos dos desprezados que a seguem. Não há muito longe daqui um sítio onde há quase 2 dúzias de faías altas, e nenhuma que deixe de ter gravado na casca o nome de Marcela. Em algumas, uma coroa gravada por cima do nome, como se expressamente assim declarara o amante, que Marcela a merece e aldeia de toda a formosura humana, e alcança de toda a formosura humana. Aqui suspira um pastor, ali se queixa outro, acolá se ouvem amorosas canções, para outra parte desesperadas endechas. Tal há que passa todas as horas da noite sentado ao pé de alguma azinheira ou penha, e ali se empregar os chorosos olhos, embevece-me e transportado em seus pensamentos, o acha de manhã o sol. E tal há também que, sem dar vaga nem trégua aos seus suspiros, no meio do ardor da mais enfadosa sesta do verão, estendido sobre a ardente areia, envia suas queixas ao piedoso céu. Destes e daqueles e destes, livre desenfadamente vai triunfando formosa Marcela. Todos nós outros que a conhecemos, estamos à espera de ver em que virá parar a sua altiveza, e quem será o ditoso que domine ao cabo condição tão rigorosa, e se goze de lindeza tão perfeita, por ser tudo o que deixo contado verdade, tão averiguada, entendo que é também o que o nosso Zagal ouviu que se dizia na causa da morte de Crisóstomo. E assim vos aconselho, Senhor, não deixeis de assistir amanhã ao enterro, que há de dar muito para ver, porque os amigos de Crisóstomo são muitos. E daqui ao lugar onde mandou que o enterrassem não dista meia légua. Onde será que é? Não hei de descuidar, diz Dom Quixote, e agradeço-vos o gosto que me haveis dado com a narração de tão saboroso conto. E ainda eu não sei a metade dos casos sucedidos aos amantes de Marcela, replicou o cabreiro. Mas não era impossível encontrarmos amanhã pelo caminho algum pastor que nos dissesse. E por agora bem será que vos vades dormir debaixo da telha, porque o sereno vos poderia fazer mal à ferida, posto que o meu remédio é tal que não tendes muito de que vos arrecear. Sancho Pança, que já havia dado ao diabo o tão estirado falar do cabreiro, fez por sua parte diligência para que o amo fosse pernoitar na choça de Pedro. Assim o fez Dom Quixote, e o mais da noite o levou em memórias da sua senhora Dulcinea à imitação dos namorados de Marcela. Sancho Pança lá se acomodou entre Rocinante e seu jumento, e dormiu,
não como amante desfavorecido, senão como homem moído há meses. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e volte amanhã para mais um vídeo. Que horas? Às 19 horas. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e tchau!